A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, irmãs, companheiros, amigos que nos acompanham no nosso canal, que Deus vos abençoe. Estamos com mais um vídeo para a glória de Deus. E os irmãos que nos acompanham nas nossas aulas ou no nosso curso teológico são cientes de que no mês passado nós estudamos a disciplina Livros Históricos. Faltou algum conteúdo para nós estarmos estudando, aprendendo nas aulas que temos online. Que inclusive, você que já está assistindo esse vídeo, eu faço um convite para você. Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30 até as 21h30, aqui no meu canal, temos aula ao vivo, transmitida ao vivo no nosso canal. Se você quiser também acompanhar as aulas, elas ficam gravadas na parte do ao vivo do YouTube. Você verá que vai ter lá todas as aulas de teologia que nós ministramos. Tudo isso para o seu crescimento, elevo, edificação espiritual relacionado ao conhecimento da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, temos um grande propósito hoje e trabalharemos a respeito da história do rei Ezequias. Estávamos estudando livros históricos e faltou-nos tempo para trabalharmos com esse assunto nesta aula a respeito dos reis que foram bênçãos, né? Ou entre aspas, os bons reis de Israel, né? Tanto como podemos dizer do Reino do Sul e do Reino do Norte. Falando a respeito do Reino do Sul, que é Judá, falaremos a respeito então dos bons reis que reinaram nesta província, neste reinado. Haja vista que nesse vídeo não vai dar para falar dos três, que são Josafá, Josias e Ezequias. Tratamos isso com bastante detalhes na sala de aula, tanto presencial como online do nosso curso médio de teologia. Todavia, faltou-nos tempo para falarmos um pouquinho dos bons reis de Judá. Falaremos então hoje, no propósito desse vídeo de hoje, a respeito do rei Ezequias. Claro que é um resumo bem prático para nós aprendermos algumas coisas a respeito deste tão importante e conhecido rei dos três. Penso eu que é o mais conhecido, né? Israel, infelizmente, teve muitos reis, tanto o Reino do Sul como o Reino do Norte. Todos os reis seguiram os caminhos da impiedade, caminhos tortuosos, caminhos do pecado, da idolatria, enfim. Mas teve três reis em toda essa história que se destacaram. E falaremos hoje nesse vídeo um pouquinho do rei Ezequias. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 18 e o versículo de número 1. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Observamos aqui, irmãos, a primeira informação a respeito do rei Ezequias. Como eu já disse para vocês, Ezequias foi rei de Judá e foi filho de Acás. O rei Acás é considerado um dos piores reis de Judá. A Bíblia e a história diz que o rei Acás sacrificou seus filhos a deuses estranhos. Foi um rei que cometeu muita idolatria no período do seu reinado. Todavia, o rei Acás não foi um rei bom, e foi um rei mau, ímpio, perverso, que se entregou ao caminho da idolatria, do paganismo, chegando a ponto de sacrificar até os seus filhos para deuses estranhos. Todavia surgiu um fruto bom, porque Acás teve um filho chamado Ezequias. E Ezequias então foi rei sucessor do rei Acás. Todavia, a Bíblia diz que mesmo que Acás não tenha sido um bom rei, produziu um bom sucessor. Teve alguém que sucedeu o seu trono, que foi um dos melhores reis de Judá.
Ezequias reinou em Judá por 29 anos, aproximadamente de 715 a 686 a.C. Desempenhou um excelente governo, provendo grandes reformas espirituais na nação. Então Deus usou Ezequias para uma grande reforma espiritual que a nação precisava. Porque a Bíblia diz que o histórico do reinado do reino de Judá, do reino do sul, não estava vindo tão bem, porque Acás foi um rei ímpio, como eu já disse aqui no início do vídeo, um rei totalmente pagão, idólatra. Mas Deus vai usar Ezequias para trazer essa restauração para o reino do sul. Usar da vida de Ezequias para trazer essa restauração do culto, esse renovo espiritual que a nação tanto precisava. Convém lembrar que Judá tinha edificado santuários nos montes e ídolos, como Azerá e a serpente de Moisés. Recebiam a adoração que era exclusiva a Yahvé, ao nosso Deus. Nós falamos que nos lugares sagrados, aonde era para servir exclusivamente o Deus Todo-Poderoso, os homens estavam com a influência dos reis que foram antes de Ezequias. Como exemplo, seu pai Acás era usado para cultuar outros deuses. E um dos primeiros feitos de Ezequias é reformar toda essa questão, da idolatria, do paganismo e trazer agora um propósito. Qual o propósito? O propósito de que o lugar sagrado era exclusivamente para servir, adorar ao Deus a qual os hebreus serviam. Um dos grandes feitos de Ezequias foi a restauração da celebração da Páscoa. E além do mais, ele restaurar a celebração da Páscoa, a Bíblia diz que a tradição judaica dizia que a celebração da Páscoa era aproximadamente 7 dias, como diz a lei. Todavia, quando Ezequias restaurou o culto, restaurou o templo, restaurou a área espiritual de Israel, segundo está escrito em 2 Crônicas, capítulo 31, do versículo 1 ao 3, a Bíblia diz que ele instituiu a Páscoa naquele tempo para 14 dias. Ele dobrou a celebração da Páscoa, que a lei dizia na tradição 7. Porém, nos seus dias, 14 dias. Por quê? Porque Ezequias ele se dedicou totalmente ao cuidado e à restauração espiritual da nação de Judá. Todavia, Ezequias passou por muitas perseguições. Obviamente, irmãos, falando de uma forma prática, quando nós nos colocamos na posição, como Ezequias, de falar, trabalhar em prol da área espiritual, de um renovo, de uma reforma, de uma ação renovando e atuando na área espiritual, obviamente que teremos perseguições, teremos lutas, teremos adversidades. A Bíblia diz que, nesse contexto do rei Ezequias, o rei Ezequias, a nação de Judá, pagava tributos à Babilônia, pagava tributos à Assíria. O rei Ezequias deixou de pagar esses impostos altos, absurdos, abusivos, principalmente para a Síria. Com isso, ele ganhou um grande inimigo, chamado de Senaqueribe, o rei da Síria, a qual a Bíblia diz que o rei Senaqueribe se levantou arduamente contra a nação de Judá e contra o império de Ezequias. Levantou ameaças, armou guerras, lutas, grandes batalhas que foram articulosamente travadas contra o reino de Judá. Mas todavia, Ezequias ameaçou, Ezequias oprimiu com suas ameaças e suas intimidações Judá e o reino de Ezequias, que ele estava reinando nesse contexto no reino do sul. Todavia, havia um profeta,
um profeta que foi contemporâneo desse tempo, que foi Isaías. E Isaías foi usado para transmitir uma mensagem para Ezequias, dizendo para ele não ficar preocupado, para ele não ficar temeroso, para ele não se preocupar. Por quê? Parafraseando, para que você possa entender um pouco a respeito da história do rei Ezequias. Ele havia trabalhado em prol da obra de Deus, da casa de Deus. Todavia, Deus não iria o desampará-lo. Deus garantiu vitória e foi tão grande, tão extraordinária. Eu vou deixar os textos bíblicos aqui na referência do vídeo. E aqui, enquanto eu vou falando aqui no vídeo, para você depois meditar, ler e aprender um pouco mais e ficar impactado com essa história. Por quê? Porque Deus batalhou, Deus lutou em favor de Ezequias, que a Bíblia diz que o rei Senaqueribe nem pisou em território do reino de Judá, nem pisou no território de Israel. Ele voltou pelo mesmo caminho a qual ele estava vindo, a qual ele armou guerra e luta contra o povo de Deus, e a Bíblia diz que os seus próprios filhos o mataram no seu território. O fim de Senaqueribe foi triste, porque ele decidiu se levantar contra um rei e um povo a qual estava trabalhando em prol da área espiritual, a reforma, a reconstrução do templo, do culto e da área espiritual da nação de Israel, do reino de Judá. E Deus determinou que o seu fim fosse trágico, terrível. A Bíblia diz que após também esse fato, os textos bíblicos nos mencionam, Ezequias adoeceu de uma doença terrível, estava perto da morte. O profeta Isaías, o mesmo que foi contemporâneo, que também liberou uma palavra sobre ele a respeito do rei Senaqueribe. Liberou uma palavra para ele que ele iria morrer mediante aquela doença a qual ele estava. A Bíblia diz que Ezequias, então, olhou para a parede, virou-se para a parede e fez uma oração, pedindo para que Deus não permitisse que ele morresse naquele tempo. E até ali, Ezequias tinha servido ao reino de Judá, servido a Deus como rei em Judá por 14 anos. Por 14 anos. E ele pediu a Deus para que Deus se lembrasse de tudo aquilo que ele tinha feito para com o Senhor, a reforma do culto, a limpeza dos altares a deuses estranhos, tudo o que ele fez para com Judá relacionado à área espiritual. Então Deus decidiu dar mais 15 anos de vida. Porque se ele exerceu o reinado 14 anos com fidelidade, Deus não ia deixar ele sem que o atendesse o seu pedido, reivindicando aquilo que ele tinha feito para com Deus. E como Deus não deve nada para ninguém, eu disse isso até na aula que nós estudamos na aula ao vivo, na aula presencial, a respeito dessa matéria. Falamos um pouquinho, mas não demos tanto detalhes a respeito da história desses reis. Ele exerceu 14 anos como um bom rei. Ele reivindicou de Deus tudo aquilo que ele tinha feito como bênção em anos de vida. Deus decidiu, além de dar mais 14, Deus deu 15 anos de vida. 14 anos que ele reinou na presença de Deus, alegre, feliz, de uma forma espiritual, da forma que Deus queria, colocando a nação no centro da vontade de Deus. Deus não somente deu os mesmos número de anos para ele que ele foi fiel, mas Deus deu um a mais. 15 anos de vida. Talvez você que esteja me assistindo agora, que conhece um pouco, vai falar assim, olha, mas esses 15 anos não foram tão bons para Ezequias. Concordo. Mas o propósito desse vídeo é trazermos a boa influência, a boa ação e de influência importante a qual Ezequias exerceu durante o seu reinado. Depois nasceu Manassés, Manassés que também vai ser um rei terrível, que não seguiu o exemplo de seu pai. Mas o nosso propósito é falarmos aqui, principalmente para os alunos do curso de teologia, que acompanham as aulas, estão acompanhando que essa série de estudos do livros históricos é os bons reis de Israel. Tem ainda Josias e Josafá,
que iremos preparar outro conteúdo como este, para que os irmãos possam estar aprendendo um pouco mais. Qualquer dúvida, qualquer argumentação, refutação, você tem total liberdade de comentar esse vídeo, ou, prezado aluno, prezado irmão, irmã em Cristo, entrar em contato conosco, tanto aqui pelo canal do YouTube, ou pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, e eu, com o maior prazer, estarei atendendo os irmãos, comentando aqui os comentários do YouTube, tudo para cooperar para o seu crescimento e edificação da palavra ministerial e da vida cristã. Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.